Seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino, um projeto dedicado a médicos que querem se tornar endocrinologistas. Participe com a gente, mande seus comentários, suas dúvidas, as suas sugestões. A sua participação ela é muito bem-vinda e super importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais relevantes para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, porque os nossos conteúdos lá tá cheio de conteúdo interessante para você que é médico, está em busca da sua especialidade em endocrinologia. E aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é mitos e verdades sobre a prova de título de especialista em endocrinologia, ou a conhecida prova do TEAM, pela sigla, né, TEEM. Então a gente costuma chamar de prova do TEAM. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, vamos definir, né, que prova é essa. Então, a prova do TEAM é a prova que testa as habilidades do médico e verifica se ele está apto a receber o título de especialista em endocrinologia e, portanto, se ele está apto a ser considerado especialista e exercer atividade médica dentro da especialidade como endocrinologista. Então, olha só, se você é médico e você quer se tornar endocrinologista, você precisa conhecer direitinho esse caminho para que você possa se preparar, preencher os pré-requisitos, se inscrever para a prova e estar em condições de ser aprovado nela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades, já que tem muito mito, tem muita desinformação a respeito de como que funciona esse processo. Então, o objetivo aqui é trazer um esclarecimento, né? Vamos desmistificar o que está mitificado aí e vamos esclarecer e trazer os aspectos mais práticos e verdadeiros sobre a prova do TEAM. Bom, então, na verdade, assim, como eu estou dizendo, tem muitas dúvidas sobre isso, né? Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas. Realmente existem vários mitos. Eu vou tentar, então, separar aí o que é confusão do que é realmente fato. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o primeiro aspecto. Vamos ver se é mito ou se é verdade. Só quem faz residência médica pode prestar a prova de título de especialista em endocrinologia. Olha, gente, isso é um mito. Isso é um mito porque, na verdade, quem pode se candidatar à prova do TEAM, o médico que faz residência em endocrinologia, ele pode se candidatar, né? Ele está apto, ele preenche pré-requisito para a prova, mas o médico que não faz a residência, ele também pode prestar, desde que ele preencha outro pré-requisito alternativo à residência. E esse pré-requisito, ele atualmente está sendo a comprovação de atividade, né, de atendimento de pacientes com doenças endócrinas em treinamento ou sob supervisão, vamos dizer assim, por um período de tempo pré-determinado. Na verdade, se a gente for observar os pré-requisitos para a prova do TEAM, esses pré-requisitos eles não são só da parte de atuação em endocrinologia, seja na residência ou seja através de um atendimento. Mas então isso significa dizer que, fazendo residência ou não, o médico pode sim se submeter à prova do TEAM. Atendendo pacientes. Nos dois casos, na verdade, é necessário também comprovar a parte da clínica médica. Então, no caso, a residência, como a residência de endócrino tem como pré-requisito residência de clínica, então seria necessário comprovar a residência
em clínica e a residência em endócrino. Mas no caso da pessoa que não faz residência, ela vai precisar comprovar tempo de atuação também em clínica médica, além de comprovar o tempo de atuação em atendendo pacientes com doenças endócrinas, né? E aí, o que acontece? Então, assim, se você faz residência médica, então aquele médico que passa pela residência médica, se o serviço de residência que ele frequentou é credenciado pelo MEC, tudo, ao terminar a residência, esse médico já automaticamente vai receber um título de especialista em endocrinologia pelo próprio conselho. Agora, independente disso, como a gente vive em um meio de muita concorrência, né? A gente está cada vez mais, né, precisando disputar espaços para que a gente possa, né, conquistar o nosso lugar. Então, a obtenção do título de especialista conferido pela SBEM, né, que é o chamado TIM, é também interessante para o médico que faz residência. Então, o que acontece é que, na prática, os candidatos à prova do TIM são tanto médicos residentes como médicos que não fizeram a residência. A diferença é que o médico que fez a residência, ele já tem um título de especialista e ele está em busca de mais um. Já o médico que não fez residência, ele necessariamente precisa deste título, através da aprovação na prova do TIM, necessariamente ele precisa desse título para que ele possa atuar como endocrinologista. Então, seria basicamente essa a diferença. Mas os candidatos à prova são tanto médicos que fizeram residência quanto médicos que não fizeram residência. Bom, outro aspecto, agora número 2. A frase número 2. É necessário entrar na justiça para se inscrever para a prova do TIM. Bom, esse é um mito, né? Então, assim, se o candidato ele preenche os pré-requisitos, então, mais uma vez, fazer a residência médica é um caminho possível, né? Então, esse é um pré-requisito que o médico pode preencher fazendo a residência. Agora, não é o único caminho. Então, o médico que não fez residência, ele pode se inscrever preenchendo outro pré-requisito diferente, né? São alternativas. Então, se o médico preencher os critérios de comprovação de atuação, né, em clínica médica e em endocrinologia, conforme o edital coloca, ele vai se inscrever e vai se submeter à prova sem precisar entrar na justiça. Agora, um aspecto que é importante a gente é que, como a prova de títulos ela acontece mediante um edital, né, que é lançado e etc., é muito comum haver questionamentos em relação a esse edital. E aí, algumas vezes, isso até envolve a justiça, porque algumas vezes potenciais candidatos, né, verificam alguns aspectos do edital que não são claros ou que podem não estar correspondendo às normas, né? E aí, algumas vezes, isso é até questionado. Aliás, muito frequentemente os editais do TIM são questionados, né? É difícil um ano que o edital não seja questionado, mas algumas vezes esse questionamento pode até chegar à justiça para se tentar dirimir algumas incongruências que possam aparecer. Mas isso não é rotina, né? Então assim, não é, poxa vida, eu não fiz residência, eu quero fazer a prova de título, eu vou ter que entrar na justiça? Não, a rigor não, em princípio não. Né? Agora, eu preciso fazer essa menção de que muitas vezes o edital ele dá margem para duplas interpretações ou, enfim, alguns aspectos que podem ser questionados. Então,
e isso é importante que você saiba, porque às vezes em um primeiro momento você pode ler o edital e falar, não, isso daqui não é para mim. Na verdade, muitas vezes alguns pontos vão ser questionados, mesmo que não por você, mas podem ser questionados por outros potenciais candidatos, e existe a possibilidade de que esse edital seja reformulado, os critérios possam ser ajustados ou sofrerem algumas modificações que podem levar à possibilidade de você se inscrever. Então é importante estar atento a isso e saber como que funciona a vida real, né, dessa prova. Bom, outra afirmativa, vamos ver se é mito ou verdade. É necessário preencher pré-requisitos para se inscrever. Sim, essa afirmação é verdadeira, né? Para que o potencial candidato se inscreva à prova, ele vai precisar preencher requisitos, né? Então, antes de mais nada, ele precisa ser médico. Então, além disso, ele vai precisar preencher o outro pré-requisito que a gente vai ter. O primeiro pré-requisito é ser médico. O segundo pré-requisito, ser médico no Brasil, né? Ter CRM. E o segundo pré-requisito, ele preencher um critério de que ele comprove que ele tem uma formação em endocrinologia. E aí, para preencher esse critério, existem duas possibilidades. Ou ele vai preencher esse critério comprovando que ele fez residência em clínica médica e residência em endocrinologia, ou ele vai comprovar esse pré-requisito mostrando que ele teve atuação prática em clínica médica e em endocrinologia por um período de tempo X anos, né, que varia de acordo com o edital. Bom, só a título, né, de exemplo, para o ano de 2020, o edital da prova do ano de 2020, aparece a necessidade da comprovação de 4 anos de atuação em clínica médica e 4 anos de atuação em endocrinologia. Então, se o médico preenche esses critérios, né, ele comprova que ele teve essa atuação, e dentro da atuação em endocrinologia é necessário que um endocrinologista assine o documento da declaração na instituição onde o médico candidato atuou, né? É necessário que um endocrinologista com título de especialista endosse essa atuação prática do candidato. Mas então, preenchendo os pré-requisitos, o médico pode sim se candidatar à prova. Então, esse é um caminho totalmente lícito que é um caminho para que o médico se torne especialista. Isso eu estou falando são os pré-requisitos para a pessoa se candidatar à prova, né? É lógico que, assim, fazer a prova não significa que o candidato vai ser aprovado. Então, logicamente que, estando em condições, estando apto a realizar a prova, vai ser necessário também que ali naquela prova o candidato comprove que ele tem as habilidades, né, para ser aprovado e com isso receber o título. Muito bem. Outra afirmação: é impossível passar na prova do TIM. Esse é um mito também, eu vou te falar por quê. Então, muita gente acredita, nossa, é impossível passar nessa prova, essa prova é muito difícil, a gente não consegue nem se candidatar a ela, quanto mais ser aprovado nela. Bom, isso é um mito, né? A prova realmente é uma prova que tenta, né, da melhor forma, medir os conhecimentos e procura selecionar aquele profissional apto, né, e separar daqueles não aptos. Então, assim, eu não vou aqui falar que a prova é fácil, porque se eu falar isso eu vou estar faltando com a verdade, né? Então, a prova não é fácil, mas a prova, ela é passável, passável. Então, se você estiver bem preparado, sim, você tem grandes chances de ser aprovado. Então, acho que o grande segredo é um
preparo adequado. Então, só para você ter uma ideia, né, só para levantar aqui dados estatísticos, né, para a gente não ficar falando só em achismos, a prova de 2019 teve aproximadamente 33% de aprovação, aproximadamente um terço dos candidatos foram aprovados. E aí, então, o que significa isso? Poxa, não é uma taxa de aprovação muito alta? Não, não é. Mas é uma taxa de aprovação baixíssima? Também não, né? Isso significa que muitas pessoas, muitos candidatos que prestam a prova são aprovados sim. Então, a prova, se você chega preparado, estar preparado nesse contexto aqui significa que você adquiriu os conhecimentos em endocrinologia necessários para que você pratique a especialidade com excelência, né? Então, você está apto sim. Agora, é lógico, além de você estar preparado, de você ter adquirido os conhecimentos, também é importante que você esteja preparado para ser arguido, né? Você esteja preparado para fazer a prova. Então, se você tiver esses dois elementos, então você tem uma boa formação, a aquisição de conhecimentos e de habilidades foi satisfatória, foi suficiente, isso é muito importante, né? É essencial. Mas o outro ponto que também é muito importante é que você esteja preparado para ser arguido, quer dizer, esteja preparado para fazer a prova realmente, né? Então, isso envolve um preparo assim de evitar as surpresas, né? Se você chega para uma prova que você não sabe nem como que é, se você vai fazer individual, se vai ser em grupo, se você vai fazer oral, se você vai fazer por escrito, ou como que é, ou enfim, como que você é arguido, se você não tem informação nenhuma, você corre um risco maior de passar pelo aquele estresse da surpresa, do inesperado, e isso pode te paralisar na hora de responder à arguição que é feita. Então, um preparo para a prova mesmo, assim, conhecer como que é feita a prova, como que ela é aplicada, como que funciona, os detalhes práticos disso, né, também fazem parte dessa preparação. Então, se você tiver os dois elementos, você tem tudo para ser aprovado. Então, é possível passar na prova do TIM, sim. Bom, outra afirmativa. A prova do TIM tem duas etapas, uma teórica e uma prática. Essa afirmativa a gente pode dizer que ela é verdade, mas vamos explicar direitinho como é que funciona essa prova, né? A prova ela é aplicada em um final de semana, no sábado e no domingo. A primeira etapa da prova acontece no sábado e a segunda etapa acontece no domingo. Todos os candidatos inscritos para a prova, eles fazem as duas provas, a do sábado e a do domingo. E aí, a primeira prova, que é a prova do sábado, do primeiro dia, é uma prova de múltipla escolha, né, formada por 100 questões. Ela é considerada, entre aspas, a chamada prova teórica, que tem um objetivo de verificar, né, mais extensamente a aquisição de conhecimentos do candidato. E já a prova de domingo, que é a prova do segundo dia, ela é uma prova de questões abertas. É formada por 10 questões, que na verdade são 10 casos clínicos, e aí o candidato vai responder livremente, né? Então, por exemplo, ele vai ser solicitado a fazer uma prescrição, ele vai ser solicitado a responder quais os exames complementares mais interessantes para o paciente do caso clínico, ele é solicitado a falar sobre o diagnóstico, sobre as condutas, enfim, de uma forma aberta, livre, né? Então ele vai responder de próprio punho, livremente, a essas questões. Então, essa prova do domingo, do segundo dia, ela é considerada, entre aspas, a chamada prova prática. Agora, na verdade, toda a prova, então incluindo a prova do primeiro dia, ela tem um caráter clínico. Então, são muitos casos clínicos lá distribuídos ao longo daquelas 100 questões
que visam mais o raciocínio e a aplicação de conhecimentos, evitando aquele simples ato de decorar os conceitos. Então, a prova, ela de uma maneira geral, né, ela tem esse cunho mais de tentar averiguar a aplicação de conhecimentos, né, se o candidato tem a habilidade de aplicar os conhecimentos. Então, por isso, a prova ela tem muitos casos clínicos, tanto na primeira como na segunda etapa, mas ela é dividida em duas etapas. E uma outra informação importante é que, poxa, então todo mundo faz as duas etapas, mas como assim, né? Como que isso que essa informação é processada? Aí funciona assim, todos os candidatos fazem a primeira e a segunda etapa, e aí a prova da primeira etapa ela é corrigida de todos os candidatos, perdão. Então todos os candidatos vão ter a sua primeira prova, né, a prova de sábado corrigida. E aí aqueles candidatos que forem aprovados, né, que fizerem pelo menos 60 pontos na prova de 100 questões, esses candidatos vão ter a sua prova do segundo dia corrigida. Aqueles já que a primeira etapa ela é eliminatória. Então, aqueles candidatos que fazem menos do que 60 pontos na prova da primeira etapa, eles não vão ter a sua prova da segunda etapa, do segundo dia, corrigida, né? Só aqueles que são aprovados. Então, funciona dessa forma. Bom, outra afirmação bastante comum aqui no meio de quem está nesse caminho para endocrinologia. O gabarito da prova do TIM não é disponibilizado após a prova. Isso é um mito. É mito. Na verdade, o gabarito é disponibilizado sim. Então, funciona assim, o candidato, quando ele faz a prova, ele recebe um caderno de questões e aí o que ele entrega ao sair da prova é o cartão com as respostas. E ele leva para casa o caderno de questões. Da mesma forma, no segundo dia, né, na segunda etapa, ele também leva o caderno de questões para casa. E nos dias subsequentes, né, ao término da prova, a SBEM, ela disponibiliza o gabarito da prova. Então, o candidato de posse do caderno de questões e com o gabarito oficial, ele tem condições de ver o seu próprio desempenho. Então, com isso, o candidato tendo o gabarito, se eventualmente ele questiona, né, o gabarito ou alguma questão da prova, né, se ele acredita que a questão foi inadequadamente formulada ou o gabarito, enfim, ele tem a oportunidade de entrar com recurso, né? Com um recurso para questionar alguma questão, eventualmente que ele possa acreditar que não esteja nos conformes, né? Por exemplo, uma questão que tenha duas respostas que sejam igualmente possíveis, né? E aí o gabarito coloca apenas uma delas, por exemplo, né? Ou então uma questão que possa não ter resposta, né? Que nenhuma das alternativas se enquadre para uma resposta, enfim, né? Então existem várias possibilidades de questionamento e esse questionamento é possível sim, é viável sim, é possível entrar com recurso, isso está previsto inclusive no edital. Quando você vai se submeter à prova, então em termos práticos é importante você ter isso em mente. Quando você vai para a prova, você já ter mais ou menos a noção de como as coisas funcionam. E aí você ir para a prova preparado, tanto com a aquisição de habilidades e conhecimentos, quanto com o conhecimento geral sobre o funcionamento da prova. E depois que você faz a prova, né, nos dias depois, esse processo continua. Porque daí é o momento de você ver o gabarito, de você analisar, enfim, né, o seu desempenho e
inclusive de cogitar esse tipo de situação, se existiria alguma questão que mereceria um recurso, né? Alguma questão que não esteja adequada, enfim. Então isso faz parte do processo também. E não é incomum, né, que pessoas que, por exemplo, precisava acertar 60 e a pessoa acertou 59, 58. E aí, se existem questões na prova cujo gabarito possa não corresponder a uma questão bem elaborada, né, que gere possibilidade de mais de uma resposta ou de nenhuma resposta, as alternativas, isso daí pode eventualmente beneficiar o candidato que, por um ponto, por exemplo, ele não teve a prova da segunda etapa corrigida, né, ou por 2 pontos, enfim. Então essas situações são corriqueiras, né, são situações que acontecem, que são recorrentes no dia a dia, e você precisa saber desses detalhes e estar atento, né, para que o seu potencial, né, seja desenvolvido ao máximo e que você possa colher o melhor desempenho possível. Bom, tem outra afirmativa aqui, que é assim, ó. A prova do TIM inclui questões de endocrinologia pediátrica. Isso é verdade ou isso é um mito? Olha, isso é verdade. É verdade. A prova inclui sim questões de endocrinologia pediátrica. Então, vamos só dar uma esclarecida aqui. Existe a área de atuação em endocrinologia pediátrica e também existe título de especialista em endocrinologia. E aí o que acontece? O médico endocrinologista, né, esse que tem como pré-requisito a prática em clínica médica e a prática em endocrinologia, este profissional, que é o que você quer ser, esse profissional, ele precisa ter conhecimentos de endocrinologia pediátrica. A endocrinologia pediátrica faz parte do universo da endocrinologia. Por outro lado, aquele médico que é pediatra e que opta por atuar em endocrinologia pediátrica, esse daí, ele vai prestar a prova do título de especialização em endocrinologia pediátrica, que é uma área de atuação, né, dentro da pediatria. E aí a prova só vai ter questões de endocrinologia pediátrica, e é restrito ao universo da endocrinologia pediátrica. Mas a endocrinologia geral, especialidade, ela inclui as doenças do adulto, do idoso, da criança, da gestante. Então, questões de endocrinologia pediátrica também fazem parte da prova de título de especialista, já que a formação do médico endocrinologista inclui o conhecimento sobre as doenças endócrinas na faixa etária pediátrica. Então, essa afirmativa é verdadeira. E aí, só dando mais um detalhezinho maior sobre a distribuição, né, das questões na prova. Então, a prova do TIM, ela vai incluir todas as sub-áreas da endocrinologia. Na verdade, a prova, ela tem 15% da prova, então a gente tem 100 questões. Das 100 questões, 15 são dedicadas às doenças da tireoide, outras 15 são do diabetes, outras 15 vão incluir a obesidade e a dislipidemia. 10 questões costumam ser relacionadas à neuroendocrinologia, outras 10 questões são de adrenal, outras 10 questões de gônadas, né? Mais 10 questões de osteometabolismo, outras 10 questões de endocrinologia pediátrica e, por fim, 5 questões, mais ou menos, de endocrinologia básica, né? De conhecimentos lá sobre a endocrinologia básica. Então, o que acontece? A gente tem a prova distribuída dessa forma, né? Isso significa dizer que a prova de título, ela tenta englobar todas as patologias, né, que a endocrinologia abrange. E nisso eu preciso te falar que é importante você não se deter apenas às doenças mais frequentes, né, as doenças da tireoide,
diabetes, obesidade, porque a prova ela é balanceada e ela tem o objetivo de ter todos os assuntos, todos os temas abordados, né? E o objetivo final é atestar que o candidato realmente é especialista em todas as áreas da endocrinologia. Então, a ideia da prova é mensurar as habilidades do candidato e a ideia é que um candidato a especialista em endocrinologia tenha os conhecimentos nas várias sub-áreas da especialidade. Bom, então com isso a gente está fechando aqui. Hoje nós dissecamos alguns dos mitos e verdades sobre a prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, se você gostaria que algum outro aspecto que não foi abordado aqui fosse comentado, né? Se você quer saber mais, participe aqui, mande os seus comentários e compartilhe também, né? Porque se você tem colegas que também estão buscando a especialidade em endocrinologia, esse conteúdo também pode ser bastante interessante para eles. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo e esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Toda semana tem episódio novo por aqui. Abraços, eu te espero, até a próxima!